Saber Direito desta semana traz o direito tributário. Regras, suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário estão entre os temas. As aulas são com o professor Marcílio Braz. Olá, seja muito bem-vindo à TV Justiça. Meu nome é Marcílio Braz, eu sou professor de Direito, mestre em Direito e advogado. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as causas de suspensão do crédito tributário. Antes de começarmos a falar sobre a suspensão do crédito tributário, é preciso recordar alguns conceitos iniciais muito importantes. O primeiro deles é quando surge a obrigação tributária. Nós vimos que a obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador, ou seja, com a ocorrência no mundo real de algum fato que gera aquele tributo. A ocorrência do fato gerador faz surgir a obrigação tributária, mas essa obrigação, para ser exigível, líquida e certa, é preciso passar pelo processo de lançamento. O lançamento tributário, previsto lá no artigo 142 do CTN, é um procedimento responsável por tornar a obrigação líquida, certa e exigível, ou seja, constituir o chamado crédito tributário. O crédito tributário, uma vez devidamente constituído, passa a ser exigível, ou seja, é possível que o fisco cobre aquele crédito tributário. Mas nós vamos ver que dentro do Código Tributário Nacional, nós temos algumas hipóteses em que esse crédito não será exigível, ou seja, ele terá a sua suspensão de exigibilidade. É importante dizer que a suspensão não é do crédito. A suspensão é exclusivamente da exigibilidade daquele crédito. Significa dizer que enquanto estiver ocorrendo alguma das causas que nós vamos estudar hoje, o crédito não poderá ser cobrado judicialmente ou administrativamente. As causas de suspensão do crédito não fazem, via de regra, com que pare de correr juros, mora e atualização monetária. Ou seja, a exigibilidade está suspensa, mas o crédito continua fluindo o prazo para pagamento, com juro, mora e atualização monetária. A suspensão da exigibilidade do crédito também suspende a ocorrência do prazo de prescrição. Mas o que é a prescrição? Bom, nós temos dois prazos muito importantes que nós vamos tratar aqui no direito tributário. O primeiro deles, a decadência, e o outro, a prescrição. A prescrição nada mais é do que o prazo que o fisco possui para cobrar um determinado crédito que foi constituído. Esses prazos de decadência e prescrição estão no artigo 173 e 174 do CTN. A partir do lançamento que nós acabamos de explicar, o fisco possui um prazo para efetuar a cobrança desse tributo. Mas se ocorrer alguma das causas de suspensão que nós vamos estudar hoje, esse prazo também se suspende. Isso porque não faria sentido que o contribuinte ou o responsável pelo pagamento do tributo obtivesse uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito e, ao mesmo tempo, continuasse a correr o prazo de prescrição, impedindo assim que o fisco pudesse cobrar aquele tributo. Bem, vamos então para a nossa primeira causa de suspensão do crédito tributário. A primeira causa que nós vamos estudar é a moratória. A moratória, como o próprio nome diz, é um prazo a mais de mora para que o contribuinte possa pagar o tributo. A moratória faz com que o contribuinte ganhe um prazo extra para o pagamento do tributo. Ela deve ser prevista em lei e pode ser concedida em casos individuais ou em forma geral. Vamos a um exemplo que vai ficar um pouco mais fácil de entender. Imagine que um determinado contribuinte tivesse que pagar um tributo no dia 1º de maio. Mas surge uma lei daquele ente
estabelecendo a moratória de 5 meses. E esse tributo, então, do mês 5 vai para o mês 10. Nesse caso, o contribuinte não vai pagar juros, atualização monetária e nem mora, via de regra, porque ele teve o prazo de pagamento estendido por mais 5 meses. Isso é importante para que muitas vezes o fisco consiga conceder prazos para contribuintes saírem de situações difíceis ou mesmo de crises econômicas. Dentro da moratória, também é possível o estabelecimento do parcelamento, ou seja, é possível que, além de conceder mais prazo para o pagamento, o fisco conceda também parcelamento daquele pagamento. No exemplo que nós acabamos de dar, imagine que o tributo tivesse que ser pago no mês 5. Poderia ser, então, estabelecido o pagamento no mês 10 e em parcelas durante 3 meses. Ou seja, o contribuinte poderia pagar o tributo no mês 10, 11 e 12, em 3 vezes iguais, sem acrescentar juros de mora, sem acrescentar atualização monetária e correção. A moratória só pode ser concedida pelo ente que possui competência para criar aquele determinado tributo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um ente não pode conceder moratória dos tributos de outro ente. Como nós sabemos, no Brasil, nós temos a União, os estados, o DF e os municípios. Nós possuímos tributos federais, estaduais e municipais. Desse modo, o município pode conceder moratória dos tributos municipais, o estado pode conceder moratória dos tributos estaduais e a União pode conceder moratória dos tributos federais. Não é possível que um estado conceda moratória em relação a tributos municipais. Não é possível que um município conceda moratória em relação a tributos federais ou estaduais. Na Constituição, nós temos a lista de todos os tributos e a competência de cada um dos entes para instituí-lo. Assim, basta verificar se aquele ente possui competência para aquele tributo, ele também terá competência para concessão de moratória naquele tributo. Temos apenas uma exceção. A exceção diz respeito à concessão de moratória geral pela União, mas ela tem uma regra bem específica. A União pode conceder uma moratória geral, que abranja Estado e municípios. Porém, nesse caso, ela também deve conceder uma moratória geral para os seus tributos. É obrigatório que, nessa exceção, a União também conceda a moratória para os tributos federais. Assim, caso a União deseje, por exemplo, conceder uma moratória geral para todos os tributos, concedendo mais 3 meses de prazo para o pagamento, deverá conceder também para os seus tributos, como, por exemplo, o ITR, Imposto de Renda, Imposto de Importação, Imposto de Exportação. Nesse caso, além desses impostos federais, poderão estar abrangidos alguns impostos estaduais, como, por exemplo, o Imposto sobre Propriedade Veicular, o IPVA, e impostos municipais, como, por exemplo, o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, o IPTU. A concessão de moratória, durante muito tempo, foi utilizada também com uma modalidade de parcelamento. Mas moratória e parcelamento são coisas diferentes. Nós vamos ver um pouquinho mais agora sobre essa outra modalidade de suspensão, que é o parcelamento. Durante algum tempo, a doutrina falou que o parcelamento estava dentro da moratória e tratava ele de forma semelhante. Mas decisões recentes dos tribunais superiores nos fazem raciocinar que não é bem por aí. Vejamos então o seguinte: na moratória, é necessário que o tributo ainda não esteja vencido para que haja uma lei concedendo a moratória. Por exemplo, imagine que nós estamos no ano de 2020 e o governo deseja, ou melhor, a União deseja, conceder a moratória em relação ao Imposto de Renda 2021. Pode ser editada uma lei dizendo que
para o Imposto de Renda 2021, que ainda não chegou, será concedido mais 3, 4, 5 ou 6 meses para o seu pagamento. Nesse caso, antes do prazo para pagamento, está sendo feita uma lei para aumentar o prazo de pagamento. Ou seja, a lei veio antes do tributo ser vencido. No caso do parcelamento, propriamente dito, ele pode ocorrer com o tributo já vencido. Muitas vezes, ao receber o carnê de IPVA ou IPTU, o contribuinte percebe que há ali a possibilidade de pagamento parcelado daquele tributo. Muitas vezes o contribuinte já recebe um carnê com 3, 4, 5 parcelas e outro boleto com uma cota única. Ali é um belo exemplo de parcelamento, ou seja, aquele tributo venceu e está sendo concedida uma possibilidade de pagar parceladamente. Uma outra possibilidade de pagamento parcelado, também entendida por parte da doutrina, são os chamados programas de refinanciamento de dívida, em que é concedida, mediante lei, uma possibilidade do contribuinte parcelar a sua dívida e, assim, suspender a exigibilidade do crédito parcialmente, ou enquanto estiver durando o pagamento parcial. Mas como que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito? Bem, imagine que um determinado contribuinte esteja devendo R$ 10.000 de um determinado tributo. Solicita então o parcelamento em 10 parcelas iguais de R$ 1.000. A partir do momento em que é deferido o parcelamento e o contribuinte faz o pagamento da primeira parcela, ou seja, ele pagou apenas R$ 1.000, todo aquele tributo de R$ 10.000 está com a sua exigibilidade suspensa. Significa dizer, então, que o fisco não pode entrar com uma ação de execução fiscal para cobrar os R$ 10.000 ou os R$ 9.000 que sobrarem. Nesse caso, o fisco deve aguardar o pagamento do tributo de forma parcelada. Assim, à medida que o contribuinte for efetuando o pagamento das parcelas, ele vai quitando as suas obrigações tributárias e, durante esse período, o fisco não pode ingressar com nenhuma ação judicial. Uma outra forma de conseguir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é por meio do depósito integral em dinheiro. Essa modalidade é muito interessante porque ela possui algumas repercussões na parte administrativa e também na parte judicial. O depósito integral, portanto, significa que o contribuinte opta por depositar integralmente e em dinheiro toda a quantia que o fisco alega que é devida para, então, suspender a exigibilidade do crédito e, eventualmente, ingressar com ação judicial ou uma impugnação administrativa. Cumpre estabelecer que, se o contribuinte entender que o montante total não é devido e desejar questionar esse valor, depositando assim o que entende devido, é possível, porém, nesse caso, não haverá a suspensão da exigibilidade total do crédito. Vamos a um exemplo que isso vai ficar muito mais fácil. Imagine que determinado contribuinte está sendo cobrado a pagar um tributo no valor de R$ 4.000. Porém, esse contribuinte entende que é devido apenas o valor de R$ 3.000. Bem, ele terá então algumas possibilidades que ele poderá escolher e nós vamos abordar cada uma delas aqui. O contribuinte pode então discutir no processo de consignação em pagamento se aquele tributo é de R$ 3.000 ou de R$ 4.000. Nesse caso, sobre o valor depositado, os R$ 3.000, não vai fluir juros, correção e nem atualização monetária. Porém, sobre o valor que falta, continua fluindo juros, atualização monetária e correção. Nesse caso, se o judiciário decidir que o valor devido era de R$ 4.000, o contribuinte deverá pagar os R$ 1.000 que faltaram
com atualização monetária, juros de correção e mora. Caso o judiciário entenda que realmente o contribuinte tinha razão e o valor devido era de apenas R$ 3.000, o contribuinte não precisará efetuar mais nenhum pagamento. Mas nesse caso da ação de consignação e pagamento, o fato do contribuinte consignar ali o pagamento dos R$ 3.000 não suspende a exigibilidade do crédito e o fisco pode, de toda forma, ingressar com uma ação de execução fiscal em relação aos R$ 1.000 que faltavam. Pode também cobrar esses R$ 1.000 de forma administrativa, ficando assim o contribuinte obrigado a efetuar o pagamento desses valores. Uma outra possibilidade que o contribuinte possui nesse caso é o depósito integral. O depósito integral significa pegar os R$ 4.000 e depositar integralmente em juízo. Nesse caso, o contribuinte, ao afirmar que está depositando integralmente e pretende discutir aquela dívida, pretende discutir a existência ou não da totalidade daquele crédito, está suspendendo a exigibilidade daquele crédito, fazendo com que pare de fluir juros, correção monetária e juros de mora. Caso o contribuinte tenha razão, ou seja, caso o contribuinte verifique que não é devido aquele pagamento e o judiciário confirme esse pleito, o contribuinte terá direito à devolução do valor integral e aí o contribuinte receberá correção e atualização monetária do valor que foi pago. Esse valor é pago em dinheiro, mediante a expedição de alvará. Não é expedido precatório ou requisição de pequeno valor para esses valores. O segundo aspecto a falar sobre o depósito integral é que só é aceito o depósito integral efetuado em dinheiro. O contribuinte não pode nomear bens à penhora, entregar propriedades, entregar mercadorias, cheques ou qualquer outra forma de pagamento. O CTN, ao tratar da matéria, é bem específico ao mencionar que o depósito só pode ser feito em dinheiro. O professor Aliomar Baleiro, ao tratar desse mérito do depósito administrativo e o depósito judicial, faz entre eles uma pequena diferença que é muito importante de ressaltar. Embora o CTN só fale de depósito integral, entende-se que esse depósito seria o depósito integral efetuado em juízo, ou seja, um tipo de depósito judicial. Porém, é possível efetuar o depósito de forma administrativa. É possível efetuar o depósito em dinheiro perante a autoridade administrativa. Nesse caso, o professor Aliomar Baleiro cita que esse depósito efetuado na autoridade administrativa não é igual ao depósito judicial e, por isso, não impede que o fisco ingresse com a ação de execução fiscal para cobrar um eventual valor que entenda devido, para cobrar outros valores. Ou seja, somente o depósito judicial efetuado em juízo possui a capacidade de fazer com que o crédito tenha a sua exigibilidade suspensa. É importante também recordar que, enquanto a exigibilidade do crédito estiver suspensa, não impede que o fisco faça novos lançamentos. Ou seja, o fisco pode realizar quantos lançamentos ele desejar, enquanto a exigibilidade do crédito estiver suspensa. E isso não impede que sejam constituídos novos créditos e aquele valor eventualmente depositado precise ser complementado. Uma outra possibilidade é a apresentação de recursos e impugnações administrativas. Nesse caso, se o contribuinte, ao receber a notificação, não concordar com aquela notificação e desejar apresentar uma impugnação administrativa, pode fazê-lo. E isso faz com que o crédito esteja com a sua exigibilidade suspensa. Vamos a um exemplo para entender melhor como funciona essa modalidade. Imagine que um determinado contribuinte seja proprietário de um veículo automotor
Nesse caso, é necessário que o contribuinte faça o pagamento do IPVA. Ao receber o carnê de pagamento do IPVA, o contribuinte discorda do valor que foi lançado. Bem, a partir dessa notificação, o contribuinte possui o prazo de 30 dias para fazer o pagamento ou para fazer a impugnação. O contribuinte, então, pode apresentar uma impugnação daquele lançamento tributário para a autoridade fiscal ali do Estado. A partir do momento que o contribuinte apresenta a impugnação, aquele crédito tributário está com a sua exigibilidade suspensa, ou seja, enquanto estiver tramitando a impugnação administrativa, o crédito não poderá ser exigido judicialmente ou administrativamente. Nesse caso, o contribuinte, então, terá todo o prazo de julgamento para que, caso ganhe ou caso perca, somente após faça o pagamento. Uma vez julgada a impugnação em primeira instância administrativa, o contribuinte pode apresentar um recurso a essa decisão. Nesse caso, o recurso continua garantindo ao contribuinte a suspensão da exigibilidade do crédito. Ou seja, a apresentação da impugnação e a apresentação do recurso administrativo ao julgamento daquela impugnação concedem ao contribuinte a suspensão da exigibilidade do seu crédito tributário. Bem, nesse caso, se o contribuinte perder o mérito da sua impugnação, ou seja, se ele perder o processo administrativo, o que acontece? Bem, nesse caso, o contribuinte deverá pagar o tributo devido com o acréscimo de juros e correção monetária. Caso o contribuinte deseje depositar administrativamente o valor devido e apresentar a impugnação, é possível. Nesse caso, se ele perder o processo administrativo, poderá então simplesmente pagar aquele tributo com o valor que já está depositado, sem o acréscimo de juros de correção monetária e juros de mora. Entretanto, é preciso fazer uma breve ressalva sobre a impugnação administrativa. A impugnação administrativa não faz com que o contribuinte esteja desobrigado ao cumprimento de obrigações acessórias. Ou seja, se o contribuinte precisar de praticar alguma obrigação acessória, a impugnação administrativa não consegue suspender a exigibilidade dessas obrigações acessórias. Mas o que são essas obrigações acessórias? Bem, as obrigações tributárias podem ser divididas em principais e acessórias. A obrigação tributária principal é a obrigação de pagar um determinado tributo, ou seja, é a obrigação que o contribuinte tem de efetuar o pagamento do tributo, do imposto, da taxa ou da contribuição de melhoria. A principal, grave sempre isso, envolve dinheiro. Já a obrigação acessória é a obrigação de fazer ou de não fazer, aquela que a gente estuda lá no direito civil. Nesse caso, a obrigação acessória não necessariamente envolve dinheiro, não necessariamente envolve algum tipo de custo para o contribuinte. Vamos a um exemplo que isso vai ficar um pouco mais claro. Todos estão familiarizados com o imposto de renda, ou seja, o imposto de renda possui essas duas obrigações, a obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória. Quando o contribuinte paga o imposto de renda em dinheiro, ele está pagando a sua obrigação tributária principal. A principal obrigação do imposto de renda é o pagamento do imposto. Porém, o contribuinte é obrigado anualmente a entregar a sua declaração anual de ajuste. Isso é um exemplo de obrigação acessória. Vejam vocês, para entregar a declaração anual de ajuste, o contribuinte não precisa efetuar nenhum pagamento. Muitas vezes, o contribuinte só tem por obrigação a entrega da declaração anual de ajuste, sem que precise efetuar pagamento
de qualquer tributo. Esse é um caso de obrigação acessória. A suspensão da exigibilidade do crédito, portanto, só suspende a exigibilidade do pagamento, mas não suspende a exigibilidade do cumprimento dessas obrigações acessórias, mesmo que sejam objeto de impugnação administrativa. Demos o exemplo do imposto de renda. Imagine, então, que um determinado contribuinte seja notificado pela Receita Federal para pagar o imposto de renda. Entenda que não é preciso pagar aquele imposto e apresente, então, uma impugnação administrativa junto à Receita Federal. Nesse caso, deverá o contribuinte instruir a sua impugnação administrativa com a documentação que entenda necessário e aguardar o trâmite ali da impugnação administrativa. Porém, não está desobrigado ou não tem suspensa a exigibilidade da entrega da sua declaração de imposto de renda e da entrega de todos os documentos que a Receita solicitar. Essa obrigação acessória não possui nenhuma causa de suspensão da sua exigibilidade. Ou seja, todas as vezes que o contribuinte precisar fazer ou cumprir alguma obrigação acessória, deverá cumpri-lo sem que haja no CTN qualquer causa que suspenda a exigibilidade dessa obrigação. Tanto o requerimento quanto o recurso administrativo não conseguem suspender a exigibilidade do cumprimento de obrigações acessórias. Embora na lei que trate das impugnações administrativas esteja escrito que, para ingressar com a impugnação administrativa, o contribuinte precisa efetuar o depósito prévio do valor devido, o Supremo Tribunal Federal analisou essa questão diversas vezes e chegou à edição da súmula 21. Na súmula 21, o STF decidiu que não é preciso que o contribuinte realize qualquer pagamento ou qualquer depósito prévio para que tenha a sua impugnação administrativa julgada. Isso significa, então, que o contribuinte pode efetuar a impugnação administrativa sem depósito ou sem qualquer tipo de caução prévia. Isso está positivado pelo Supremo Tribunal Federal na súmula vinculante número 21. De acordo com essa súmula, o contribuinte que desejar impugnar administrativamente um débito tributário não precisa efetuar qualquer tipo de depósito ou caução. Mas cuidado, como nós falamos anteriormente, isso não significa que a impugnação faz cessar a fluência, ou seja, faz com que pare de correr juros, mora e atualização monetária. Vamos então para mais uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Embora o CTN traga em 2 incisos a liminar em mandado de segurança e a liminar em qualquer ação judicial, podemos facilmente resumir essa causa de suspensão em liminar em ação judicial, até porque o mandado de segurança é um tipo de ação judicial. Então, podemos dizer que são causas de suspensão de exigibilidade do crédito tributário as liminares em ações judiciais. Para a concessão de liminar em ação judicial, é preciso dar uma olhada no CPC e verificar quais são as causas de concessão de liminar. Podemos resumir aqui que as liminares devem ser concedidas quando haja a ocorrência de fumaça do bom direito e perigo na demora. Mas o que é isso? A fumaça do bom direito é a indicação de que há ali naquele caso concreto grandes probabilidades de que as alegações feitas pelo contribuinte são verdadeiras e de que há grandes probabilidades que no momento da sentença, ao ser prolatada a decisão daquele caso concreto, o contribuinte vá sair vitorioso. A probabilidade, então, de vitória do contribuinte é alta e ela é visível
antes da sentença. Ela é visível no momento da propositura da sentença, de forma muito clara e muito objetiva. O outro requisito, que é o perigo da demora, é a comprovação pelo contribuinte de que, se ele não obtiver a tutela que deseja, antes do prazo previsto para a sentença, ou seja, se ele não obtiver imediatamente aquela tutela, há o perigo de que ocorram danos graves e talvez até irreversíveis. Há o perigo para o contribuinte que, caso não seja concedida aquela tutela provisória, ele tenha graves problemas na sua atividade, em decorrência do pagamento daquele tributo indevido. Portanto, a liminar em ação judicial visa desobrigar o contribuinte ao pagamento imediato do tributo, porque há ali, nas alegações do contribuinte, fumaça de um bom direito e perigo na demora da concessão dessa tutela liminar. Ou seja, o contribuinte consegue demonstrar que, se efetuar o pagamento daquele tributo, haverá para ele grave prejuízo financeiro. Vamos a um exemplo que isso vai ficar um pouco mais claro para vocês. Imagine que João, um morador de uma cidade qualquer, receba em sua residência IPTU de um outro imóvel que não é de sua propriedade e com a cobrança do valor de R$7.000 de IPTU, tanto daquele exercício como de exercícios anteriores. João, um trabalhador assalariado, fica então desesperado com aquela cobrança e procura um advogado para ingressar com uma medida judicial cabível. Veja que, nesse caso, João não é proprietário daquele imóvel sobre o qual incidiu o IPTU e que está sendo cobrado. João, por ser assalariado, não conseguiria pagar aquele valor de R$7.000 de IPTU atrasado. Ao pagar esse valor, ele teria graves prejuízos aí para o seu sustento ou para a sua manutenção e a manutenção de sua família. Nesse caso, é um exemplo em que nós podemos verificar a ocorrência dos dois fatores que tratamos anteriormente. Primeiro, a fumaça do bom direito, que consiste no fato de João não ser o proprietário da casa e poder prová-lo ao pegar, por exemplo, a escritura da casa e apontar que outra pessoa é proprietária do imóvel. Segundo, temos também o perigo da demora, consistente no perigo que João sofre ao ser obrigado a pagar esse tributo imediatamente e sofrer prejuízo na sua manutenção, na manutenção de sua família. Nesse caso, João poderá obter liminarmente a suspensão da exigibilidade do crédito, ou seja, ficará suspensa a cobrança desse crédito por meio de execução fiscal desde o início. E assim, uma vez sentenciado o processo e decidido, muito provavelmente, que João não deverá pagar o tributo, estará ele desobrigado. Cuidado! A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de liminar não faz com que pare de correr o prazo de juros de mora, atualização monetária e correção financeira. A liminar, então, não suspende a fluência de juros, correção monetária e outros encargos. Caso o contribuinte, então, deseje que pare de correr a atualização monetária e juros, deve, então, fazer depósito integral para que não pague esse valor quando da sentença do processo for julgada improcedente. É importante dizer que a decisão liminar judicial suspende a exigibilidade do crédito, tanto na via judicial como na via administrativa. Nesse caso, o contribuinte não pode ser demandado administrativamente para fazer o pagamento daquele crédito tributário. Por isso, é importante dizer que a impugnação administrativa faz com que o crédito tenha sua exigibilidade suspensa.
E a decisão liminar faz com que também o crédito tenha sua exigibilidade suspensa, judicialmente e administrativamente. É importante dizer que as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário não fazem com que esteja suspensa a atividade do fisco no que se diz respeito ao lançamento tributário. Como nós vimos no começo da nossa aula, o lançamento tributário é a atividade de constituição do crédito, de transformação daquela obrigação tributária em um crédito tributário. Caso o contribuinte apresente alguma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito, essas causas não suspendem a atuação do fisco. Vamos a um exemplo que essa questão vai ficar um pouco mais clara. Imagine, por exemplo, que um determinado contribuinte esteja devendo o valor de R$5.000 de imposto de renda. Ao ser notificado para o pagamento do imposto de renda, esse contribuinte apresenta uma impugnação administrativa. A impugnação administrativa, como nós estudamos, é uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Essa suspensão da exigibilidade do crédito tributário, então, faz com que o fisco não possa cobrar os R$5.000 daquele contribuinte. Imagine, entretanto, que o fisco, ao analisar a situação daquele contribuinte, ao revisar aquela situação, ao revisar aquele fato gerador, descubra que, na verdade, aquele contribuinte não deve R$5.000 de tributo, ele deve R$6.000 de tributo. Pode, então, o fisco fazer um novo lançamento de R$1.000 que ficou faltando? A resposta para essa questão é sim, pode ser feito um lançamento de ofício sobre esse valor de R$1.000 que ficou faltando. Esse novo lançamento não é impedido pela suspensão da exigibilidade daquele crédito de R$5.000. Poderá então o fisco efetuar um novo lançamento de ofício sem qualquer prejuízo. E o que o contribuinte deverá fazer então nesse caso? Bem, em relação a esse novo lançamento, o contribuinte será notificado e poderá efetuar o pagamento ou, se desejar, efetuar uma outra impugnação administrativa ou qualquer uma das outras causas de suspensão do crédito tributário, seja uma nova impugnação, seja a concessão de uma moratória, seja o parcelamento ou uma decisão liminar. Vamos mais um exemplo. Imagine que esse mesmo contribuinte foi notificado para pagar R$5.000, apresentou a impugnação. Teve então um novo lançamento de mais R$1.000 e aí apresentou uma outra impugnação. E teve, talvez por azar, mais uma fiscalização tributária em que se descobriu mais tributos decorrentes daquele fato gerador e houve o lançamento de mais R$2.000. É possível que hajam dois lançamentos? A resposta é sim. Enquanto o tributo não estiver decaído, ou seja, enquanto não passar o prazo de decadência para a constituição do crédito tributário, previsto lá no artigo 173 do Código Tributário Nacional, o fisco poderá efetuar novos lançamentos tributários, não importando se estão em vigor causas de suspensão da exigibilidade daquele crédito anteriormente constituído. Isso porque o crédito é que teve a sua exigibilidade suspensa. O fato gerador e a obrigação tributária não tiveram a sua exigibilidade suspensa, até porque a obrigação tributária ainda não tem exigibilidade. E é pelo processo de lançamento em que se constitui o crédito que nasce essa exigibilidade. Portanto, o fato gerador é um só, a obrigação tributária é uma só. E se apenas parte daquela obrigação foi devidamente constituída e, posteriormente, teve a sua exigibilidade suspensa,
a outra parte que não foi constituída poderá ser constituída e não nascerá com a sua exigibilidade suspensa, nascerá de forma autônoma, cabendo ao contribuinte, caso deseje, promover algum tipo de medida para essa suspensão da exigibilidade. Nesse caso, nós podemos imaginar a situação em que o contribuinte, no exemplo que nós demos, de inicialmente cobrado em R$5.000, posteriormente cobrado em R$1.000 e posteriormente cobrado em mais R$2.000, possa ter a suspensão da exigibilidade do seu crédito tributário apenas referente aos R$5.000 iniciais, não obtendo essa suspensão em relação aos outros R$3.000 adicionais. Vamos agora ver as perguntas que os estudantes enviaram aqui para a TV Justiça por meio do nosso quiz. O aumento do prazo, de forma geral, concedido por lei para o pagamento da dívida, denomina-se A. Moratória, B. Reclamação, C. Recurso, D. Decadência. Vamos verificar então cada uma dessas hipóteses. A moratória é a concessão de prazo por meio de lei para pagamento do tributo, além daquele prazo concedido na notificação. A reclamação nada mais é do que um outro nome para a impugnação administrativa. É por meio da reclamação que o contribuinte pleiteia junto ao fisco a concessão de algum benefício. O recurso administrativo é o recurso da reclamação, ou seja, inicialmente o contribuinte apresenta uma reclamação. Caso ele tenha a sua reclamação negada, pode apresentar um recurso administrativo para que uma instância superior julgue aquele caso. Um exemplo que nós temos é, no caso da Receita Federal, o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Inicialmente, o contribuinte apresenta a sua impugnação administrativa perante um fiscal, um delegado da Receita Federal. Caso essa decisão seja negada, ou seja, caso o contribuinte não obtenha o resultado almejado, pode apresentar um recurso para o CARF. Nesse caso, trata-se de um recurso administrativo. A última hipótese apresentada foi a decadência. Como nós vimos no começo da nossa aula, a decadência é um instituto do direito que trata da perda do direito de constituição do crédito tributário. Nesse caso, com a ocorrência do fato gerador, surge para o fisco o dever, a obrigação de constituir o crédito tributário por meio do lançamento. Caso o lançamento não seja efetuado dentro do prazo de 5 anos, conforme estabelece o artigo 173 do CTN, ocorre a decadência, isto é, ocorre a perda do direito de constituição daquele crédito. Nesse caso, após esse prazo, o fisco não pode mais constituir aquele crédito, ou seja, o crédito decaiu. A resposta certa, então, é a letra A, moratória. A moratória, como nós vimos na aula de hoje, é a concessão de mais prazo para o contribuinte efetuar o pagamento do tributo. A moratória pode ser geral ou individual e o contribuinte que desejar obter a moratória pode, assim, solicitá-la. No caso da moratória individual, via de regra, o contribuinte pode ser demandado ao cumprimento de algumas obrigações adicionais, ou seja, o contribuinte pode ser solicitado a comparecer a algum tipo de órgão, prestar algum tipo de declaração, apresentar algum tipo de documentação. Já no caso da moratória geral, não. O contribuinte pode ficar em casa, tranquilo, que a moratória é concedida normalmente para ele. Vamos então para a segunda pergunta do nosso quiz.
Uma das modalidades de suspender a exigibilidade do crédito é o depósito do valor. Esse depósito é eficiente para suspender a exigibilidade se for realizado de forma: letra A, integral em dinheiro; B, parcial em dinheiro; C, superior a 60%; ou D, integral em mercadorias ou bens. Como nós vimos na nossa aula, o depósito parcial em dinheiro não existe. Ou seja, o depósito parcial em dinheiro não tem a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. É possível fazer o depósito parcial em dinheiro? A resposta é sim, mas dentro de uma ação, a ação de consignação em pagamento. Efetuar o depósito parcial em dinheiro perante uma autoridade fiscal não é possível e não é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O depósito em mais de 60% também é considerado um depósito parcial e, portanto, não tem a possibilidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário. No CTN, nós não temos a possibilidade de pagamento de percentuais abaixo do total. O pagamento em mercadorias e bens também não é previsto pela legislação. O Código Tributário Nacional estabelece o pagamento em dinheiro, cheque, estampilhas, mas não estabelece o pagamento em mercadorias e bens. Nesse caso, o contribuinte pode efetuar o pagamento apenas em dinheiro. Não devemos confundir o pagamento em dinheiro ou pagamento em mercadoria com apreensão de mercadoria em virtude da prática de atos ilícitos. Muitas vezes, no noticiário, escutamos que determinada mercadoria no valor de milhões foi apreendida em uma operação da Receita Federal, em uma operação da Receita Estadual. Nesse caso, muito provavelmente, aquela mercadoria sofrerá a pena de perdimento. Será perdida para o Estado, em virtude de ser objeto de um crime tributário. Nesse caso, o valor dessa mercadoria não serve para pagamento integral do tributo. O valor daquela mercadoria serve apenas para qualificação do delito praticado, mas o contribuinte deverá efetuar, ainda assim, o pagamento do tributo. Portanto, a alternativa correta é o pagamento integral em dinheiro. Somente o pagamento integral em dinheiro é capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário. O pagamento integral deve ser feito em dinheiro perante a autoridade fiscal competente para que possa suspender a exigibilidade do crédito. Vamos então para a pergunta número 3 do nosso quiz. Em relação ao parcelamento, seu efeito sobre a exigibilidade do crédito é de: letra A, cancelamento; letra B, extinção; letra C, suspensão; letra D, exclusão. Bem, conforme nós vimos aqui na nossa aula, a letra A, que trata da hipótese de cancelamento, não está prevista no Código Tributário Nacional. Ou seja, o pagamento não é uma causa de cancelamento do crédito tributário. O parcelamento, portanto, não tem a possibilidade de cancelar o crédito tributário. Isso porque o parcelamento apenas vai ser uma causa de suspensão do crédito tributário. As causas de extinção do crédito tributário serão tratadas em uma próxima aula e entre elas não se encontra o parcelamento. Isso porque o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito, ele não extingue o crédito. A diferença é que, no caso do parcelamento, se o crédito não for pago totalmente,
ainda restará uma parcela a ser paga que poderá ser exigida. Nas causas de extinção do crédito, aquela relação simplesmente acaba. Um exemplo pode ilustrar isso um pouco melhor. Imagine que o contribuinte tenha o débito tributário de R$ 10.000 e seja feito um parcelamento em 5 parcelas de R$ 2.000. Nesse caso, o contribuinte paga a primeira e a segunda parcela, ou seja, dos R$ 10.000 ele paga R$ 4.000, mas ele para de fazer o pagamento das parcelas, restando então o débito tributário de R$ 6.000. Esses R$ 6.000 passam então a serem exigíveis, ou seja, podem ser cobrados judicialmente daquele contribuinte. Nesse caso, o contribuinte deve efetuar o pagamento do crédito que sobra, do crédito que não foi pago no parcelamento. Nas hipóteses de extinção, uma vez ocorridas, uma vez verificadas, aquele crédito se extingue, ele deixa de existir. O parcelamento, então, é uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A alternativa letra C está correta. É por meio do parcelamento que o contribuinte pode obter a suspensão da exigibilidade do seu crédito tributário. Se o contribuinte, por exemplo, tinha um débito tributário de R$ 2.000 e é concedido a ele um parcelamento em 2 parcelas de R$ 1.000, a partir do momento que paga a primeira parcela de R$ 1.000, a outra parcela está com a sua exigibilidade suspensa, ou seja, o contribuinte não pode ser cobrado judicialmente ou administrativamente aquele valor de R$ 1.000 que ainda falta pagar. A alternativa, letra D, que fala da exclusão, também não está correta, porque a exclusão do crédito tributário é prevista em 2 hipóteses, a anistia e a isenção tributária. Nós vamos tratar nas próximas aulas. Vamos então fazer um breve resumo do que nós vimos na nossa aula de hoje. Tratamos hoje da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Na aula de hoje, nós vimos que o crédito tributário pode ser suspenso em algumas hipóteses. A primeira delas, a moratória. No caso da moratória, o contribuinte ganha mais prazo para fazer o pagamento do tributo. A moratória pode ser geral ou individual. Pode contemplar também o parcelamento. É feita por lei, editada pelo ente competente para instituir aquele tributo. No caso da moratória, o contribuinte, ao ganhar mais prazo para efetuar o pagamento, não será cobrado em atualização monetária ou qualquer tipo de juros. Outra hipótese que nós vimos é o parcelamento, propriamente dito. No caso do parcelamento, o contribuinte consegue obter, junto à autoridade fiscal, o parcelamento daquela obrigação tributária. Se ele deveria pagar R$ 2.000 de tributo, ele pode efetuar o parcelamento, pode pagar parcelas de 500 ou de 1.000 ou de R$ 250. Esse parcelamento deve vir por lei, contemplando todas as possibilidades para o contribuinte. Outra hipótese de suspensão que nós também vimos na aula de hoje é o depósito integral. O depósito integral suspende a exigibilidade do crédito. Nesse caso, o contribuinte efetua o depósito em dinheiro, em juízo, para que tenha a exigibilidade do crédito suspensa. Outra hipótese é a concessão de medida liminar. Nesse caso, o contribuinte recorre ao Poder Judiciário e obtém do Judiciário uma decisão liminar suspendendo a exigibilidade daquele crédito tributário. A decisão pode ser em mandado de segurança ou em qualquer ação movida pelo contribuinte. Uma outra hipótese também é a impugnação administrativa ou a reclamação e recursos administrativos. Nesse caso, o contribuinte não precisa efetuar o pagamento. Basta apresentar a impugnação administrativa perante a autoridade competente e aquele tributo terá sua exigibilidade suspensa. Bem, espero que tenham gostado da aula de hoje e tenham aprendido bastante sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No próximo Saber Direito, nós vamos falar um pouco mais sobre as hipóteses de extinção do crédito tributário
em que ocorre a extinção da relação jurídica tributária e também sobre a exclusão do crédito tributário, quando o crédito é excluído de uma relação tributária. Muito obrigado e bons estudos! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.